Fala galera, boa noite! Como estamos? Nessa noite de quinta-feira pós-feed. Gente, primeiramente uma ótima noite a todos. Desejo uma noite de paz, uma quinta-feira abençoada, próspera, e que a gente possa estar alinhado com a frequência da expansão. Lembre-se, é impossível você vencer no mundo real se você não vence na sua mente. Então, levem isso adiante. Se você não me conhece, prazer, Calque. E o que nós fazemos aqui? A gente opera ao vivo, a gente mostra uma possibilidade clara, uma ponte, um caminho aonde você pode construir riqueza de maneira sólida, diversificando seu capital, construindo uma base em dólar, euro, libra. Então é o que a gente vem buscando, tá? Dentro de todas as variações e impactos que o mercado trazem, tá? Tanto no nosso financeiro quanto na nossa vida. Então, gente, primeiramente uma boa noite a todos. Vamos ver aqui, só um minuto. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com 290 milhões de espectadores. Caraca, gente. Brincando, gente, uma boa noite, gente. Estamos junto, Ademir, Antônio, José, Renato. Uma noite abençoada. Gente, queria desejar para vocês realmente um restante de semana de paz, de bênçãos. E vamos compreender o mercado, porque hoje trouxe muita clareza, tá? Hoje nós tivemos feed, gente. E com isso, já trouxe um grande entendimento do que a gente pode esperar amanhã. Ah, mas o que nós temos amanhã? Alguém coloca aí o que nós temos amanhã? Amanhã nós temos payroll, gente. Então amanhã o bicho vai pegar, tá? Amanhã, quando for umas 9 horas da manhã, eu vou estar mandando pro pessoal ali no nosso Telegram. Sempre estou mandando em cima ali, que agora a gente está reposicionando toda a nossa estratégia e ação, mas as lives não vão parar, tá? Então as lives gratuitas no domingo, terça e quinta, tá? Hoje, inclusive, vocês viram, né? Hoje eu avisei agora só ali no Telegram, mas só para realmente a galera, né? Quem realmente tá aí junto com a gente aí sempre. Então é uma honra estar com vocês aí, gente. E vamos juntos galgar aí esse crescimento, tá? A gente veio para realmente dominar tudo que existe na face, acima dessa superfície. Então, gente, já trazendo isso à tona, o que nós tivemos então no feed, tá? Já vou compartilhar a tela com vocês, mas vamos conversar um pouquinho antes. Então a gente teve no feed a gente teve se permaneceu igual. Então a gente não teve nenhum corte, nenhuma elevação, e isso também trouxe um entendimento mediante a notícia que nós tivemos ontem, tanto do PMI quanto do petróleo. A gente vai analisar isso hoje. O petróleo ele começou a querer mostrar uma direção, tá? Ele ficou alguns dias estático. Hoje ele até, né, deu uma movimentada, mas com isso a gente e ainda mais após o feed, gente, a gente conseguiu ter uma clareza. Vocês, eu creio que todos viram que principalmente em relação às moedas exóticas, o dólar ele perdeu força no dia de hoje, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá? Em contrapartida, gente, a gente vem falando nessas últimas semanas sobre a movimentação financeira antes de um período de uma grande crise. Então, não sei se vocês sabem disso, mas o único ativo que não se considera, inclusive, que se tenha um risco, e inclusive é a referência para base de todos os outros ativos praticamente do mercado, são as treasuries. Quando o mundo está caindo, o mundo está comprando, e as treasuries ela está se elevando perante ao mundo. Porém, os juros do título de dívidas ele vem aumentando, e isso acaba trazendo uma movimentação fora do que a gente esperava. A gente consegue visualizar isso também pela análise no STNI,
às vezes a gente gosta de passar aqui também sobre isso, tá? A Dixie, ela, né, hoje a gente vai olhar como que tá a Dixie, mas ela perdeu força ontem. Vamos ver o que aconteceu hoje, né, com o mantimento, né, quando eles mantiveram o feed no mesmo ponto, e o que isso pode trazer amanhã para o payroll. A gente vai conversar agora sobre isso, tá? Mas vamos conversar olhando dados. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Gente, qualquer pergunta, por favor, façam aí no chat. Vão interagir aí comigo, tá? E a gente tá junto de verdade, gente. Vamos pra cima, tá? Já tá compartilhando a tela sim. Deixa eu ver aqui. Ah, é pra cá. Então, ó. Olha, em relação ao anterior, a gente consegue visualizar aqui, né? E o que isso trouxe? A gente visualizou logo na sequência, a gente conseguiu visualizar aqui uma correção, uma alta. Claro, deixa eu trazer para um gráfico menor aqui. Mas olha que interessante, o ouro ele trouxe sim uma queda em relação ao dólar. E agora a gente já visualizou de novo uma movimentação de consolidação, uma busca, né? E o que a gente visualiza aqui, não só para o dólar, mas para o cenário geopolítico, que amanhã, gente, a gente tem payroll. Então, em conjunto com o payroll, a gente tende a ter uma desvalorização do dólar, tá? Por conta da correlação dessas últimas notícias que a gente trouxe. Não necessariamente o dólar desvalorizando perante ao mundo, mas o que está influenciando agora são as treasuries, tá? Se você quer entender um pouco melhor, no domingo, eu sempre passo uma live mais extensa no domingo, então eu vou estar trazendo um entendimento completo sobre as treasuries, como que funciona, como que foi criado, por que o mundo e a segurança, né, o piso de vidro que hoje nós estamos enxergando, ele sempre foi medido e ele é lastreado em relação às treasuries. Isso é real, não é? Como que a gente consegue analisar isso? Então, gente, eu venho trazendo essa relação para vocês. Por exemplo, a gente teve uma briga comercial muito forte, começou entre Estados Unidos e China há uns dias atrás. No dia 7 de abril nós tivemos o tarifaço. Em contrapartida, eu também trouxe a relação que os maiores países detentores de reserva em dólar são a China e depois o Japão. Dólar físico, ou seja, que tem dólar físico guardado no país. Então primeiro a China, depois o Japão. Eles juntos, se você pegar do segundo até o 20º, eu digo para vocês, não dá nem a metade do que o Japão e a China têm junto. Então, isso acaba sendo também uma briga por trazer de volta esse poderio, tá? Em contrapartida, eu venho comentando sobre isso, tá? Em contrapartida, a gente tem as treasuries, que 78% na faixa obviamente, de empresas e do governo americano, porém 22% é do governo externo. Então, os principais portadores hoje do título de dívida sim tem entre Japão e China, só muda a ordem, tá? Então isso é uma relação que é importante a gente levar em consideração. E agora, a gente analisando esse ponto e sabendo alguns detalhes que tendem a acontecer nos próximos dias, eu digo a vocês que a gente vai ter uma desvalorização primária do dólar, que na verdade é só um recuo. Eu vou dizer para vocês, resumir, é um impulso. Porque o dólar ele valoriza junto com as treasuries mediante um colapso iminente, tá? Porém antes a gente tem essa retração, e é o que a gente está sentindo agora, é o que nossos dados apontam, e a gente hoje traz essa clareza, ainda mais depois do feed se permanecer, né, intacto, mediante a grandes pressões de ambos lados. Em contrapartida, a gente tem a expansão das guerras de maneira muito clara. E isso a gente já vai vivenciar nesses próximos dias. Agora, quem está começando a se posicionar é o Irã.
Então, além da União Europeia, da OTAN, do escalonamento das guerras, da união entre a Coreia do Norte, Rússia, China, a gente realmente precisa analisar e enxergar esse cenário como um todo, porque aonde muitos acabam vivenciando e vendo uma crise, muitos acabam observando oportunidade. Nós somos traders, a gente ganha e perde dinheiro. O objetivo aqui não é só você ser trader dessa live, você também pode aprender de uma maneira clara da sua casa, utilizando uma corretora regulamentada. Você pode ter dinheiro em dólar, euro, libra, franco suíço. Então é isso que eu passo para todos, essa responsabilidade de fazer o dinheiro trabalhar para você. E isso, se você começar só construindo uma carteira que você não precisa nem operar, você vai deixar o dinheiro parado, mas em dólar, em euro, em libra, franco suíço, em moedas que detêm uma grande solidez a nível global. Por quê? Porque o real ele tende a ter uma desvalorização sem precedentes a partir dessas próximas semanas. E detalhe, aproveita, o dólar tá barato pra caramba. Tá? Essa é a minha visão, o dólar ele vai estourar o 7. E após esse Shabbat, nesse sábado, eu acredito que a gente vai vivenciar uma escalada nas guerras, ainda mais a faixa de Gaza, jamais vista antes. Tá se aproximando, obviamente, o objetivo de Israel é exterminar os terroristas, né? Então, onde muitas pessoas, né, e canais, muitos canais, né, ainda mais esquerdistas, vamos dizer assim, acabam enxergando que está tendo lá um genocídio, longe disso. Você tem que matar o mal pela raiz, gente, tá? E eu vejo que é isso que Israel está fazendo. E pelo menos essa é a minha opinião particular, tá? Não que alguém tenha pedido, mas para deixar isso claro aqui. O que vai acontecer agora então, gente? Tá? O ouro, ele também ele mostrou um ponto de consolidação, partindo obviamente dessa redução, dessa retração. Agora eu visualizo alta. Ele não tende a retrair mais. O ouro, ainda mais com o enfraquecimento do dólar e a expansão do risco geopolítico, automaticamente a gente vai ter a valorização do ouro em cima do dólar. Automaticamente, o primeiro passo é ele buscar esse ponto aqui, ó, 3.433 aproximadamente. Próximo passo, a máxima de 2.500 que ele chegou, tá? Então não se surpreenda se a gente, após esse payroll, tiver aí o rompimento das máximas novamente do ouro, tá? Amanhã, inclusive, eu vou estar operando ao vivo o payroll, tá? Ou ganhando ou perdendo dinheiro ao vivo, sem filtro, tá? Quem sabe faz ao vivo. A gente ganha, a gente perde dinheiro, mas o que a gente faz é honesto, é transparente, tá? Então, é isso. Agora, gente, o que a gente tem de possibilidade para hoje? Primeiro, olha só, aqui eu tô com uma venda mal feita pra caramba. Uou! O Ian, ele deu uma alta, tá? O dólar Ian, se a gente visualizar, a gente teve uma movimentação interessante após aí a queda aí do... Isso nos tempos menores, né? Mas, para hoje a gente tem possibilidades claras no euro Ian, no dólar Ian, tá? O petróleo, olha só, praticamente ele está no mesmo lugar, porém, todavia, entretanto, ele já rompeu um primeiro canal de consolidação e ele mostrou sim grandes indícios aqui de que ele está prestes a ter uma movimentação mais forte. Então, o que esperar? Para amanhã, vocês vão ver que o payroll ele vai movimentar a porra toda. O payroll amanhã vai movimentar tudo. Então, gente, o petróleo também é uma ótima possibilidade de posicionamento. Eu vou estar passando daqui a pouco sinais aí para todos também, tá? Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui junto
pra gente não perder aqui o costume, vamos ver como é que tá a Dixie aqui. Ó, a Dixie, olha só, ela voltou a ter uma... Vamos ver. Ó, queda. Exatamente. Queda, mas ele tava 98,3, então ele subiu um pouquinho. Tá? A Dixie, para quem não sabe, a gente mede a valorização do dólar em relação às moedas globais, em relação ao dólar, euro, libra, dólar não, desculpa, né? A gente mensura o dólar em relação às outras moedas de grande solidez, as majors que a gente fala, né? Então moedas de alta liquidez. O que acontece, gente? A gente tem uma estratégia que a gente sempre coloca na quinta-feira, voltada para o mercado asiático. Não é sempre, mas numa semana como essa, ainda mais que a gente tem payroll, é uma semana que vale a pena a gente se oferecer a isso. A gente acaba tendo uma grande retirada de dólar e de euro na quinta para sexta-feira da operação. Como assim, Fernando? Vocês concordam que o que mais gira dentro do mercado de Forex, dentro do mundo, Forex, carteira estrangeira, mercado global, tá? Bolsa internacional, tá? Forex ele gira 10,4 trilhões de dólares atualizado em fevereiro desse ano, tá? Que fique bem claro isso. Então a gente trabalha com todas as moedas do mundo, todas as moedas fiduciárias que você consegue pegar. E mais do que isso, commodities, metais, petróleo, ouro, prata, boi gordo, açúcar, né? E aí vai. Tá? Todas as bolsas do mundo estão dentro do Forex. A bolsa B3 está dentro do Forex, a bolsa Nasdaq está dentro do Forex, a bolsa de Tóquio está dentro do Forex. Então, só um link rápido para vocês aqui. Tá? E isso, o que quer dizer que está caindo o índice de credibilidade do dólar e os juros das treasuries vêm se elevando dentro de um momento de caos. Então essas são as relações que poucas pessoas sabem fazer, mensurar e executar uma ação precisa após isso, tá? Quer entender mais sobre as treasuries? Domingo eu vou estar passando um entendimento completo sobre as treasuries, tá? E nas próximas semanas a gente vai mudar toda a nossa postura, o nosso posicionamento, as nossas ações, tá? A gente realmente está num novo momento, tanto, né, em questão de foco, de propósitos. Vocês vão ver que a gente vai estar ali com um propósito muito forte com a XM e a gente vai estar passando para vocês isso também, tá? Com uma clareza mais intensa a partir das próximas semanas, tem novidade vindo aí. Mas resumindo, tá? O que mais a gente gosta de olhar também, vamos ver se já começou a aumentar o volume de... Aqui eu tô olhando, gente, tá? No domingo eu explico melhor também, mas eu sempre passo, analiso o PSLV, que é o índice de credibilidade físico da prata. Então a gente está com um volume muito maior do que a gente teve em grandes crises globais, 2008, 2011, 2019. Então um volume na faixa de 5 vezes maior. Acabou não entrando aqui, just a moment, acho que foi a internet. Ixi. Um minuto, ao vivo mesmo. Calma aí, ó. Tem que entrar aqui, ó. Só fazer uma coisa aqui, gente. E... What? Acho que é minha internet, gente. Ué, que estranho. Deixa eu voltar aqui pra nossa live bem rápido, gente. Só pra ver se vocês estão me vendo bem aqui. Se não tá cortando ou se tá cortando, gente. Não, a princípio tá tudo bem, vamos lá. Gente, estamos aqui com um probleminha na minha internet, gente. Não sei porque ele não tá entrando aqui. Mas tudo bem, vamos continuar. Não vamos perder o fio da meada e nem perder tempo.
tá? Então, o volume do índice de credibilidade da prata física está mais de 5 vezes. Eu venho mostrando isso nos últimos dias. Isso significa que a gente está prestes a vivenciar uma avalanche. E agora, com a conjunção desses dados que o mercado vem nos apresentando e as informações que a gente carrega, eu nunca tive tanta convicção que é o momento de nós nos posicionarmos, porque em grandes crises o dinheiro ele troca de mão. E aí, em crises passadas você fez o quê? Nessa a gente vai se posicionar. Isso não significa que nós não vamos perder dinheiro, mas significa que a gente vai se posicionar e no momento que a gente pegar essa avalanche, aquilo que você talvez não ganhou em meses, você vai levar no dia. E aí, você quer esse desafio aí? Quer pegar esse desafio aí comigo? Então continua seguindo só as nossas lives, a movimentação que a gente vai estar fazendo agora nas nossas redes, tá? E vai mudar a porra toda. Sem filtro. Vamos lá? Guys, so let's see here what we have here. What is going on? Aqui, vamos ver se abriu aqui o meu negócio aqui, ó, gente. Oh God, não. Então tudo bem, outra hora eu mostro o índice de credibilidade da prata física, tanto faz. Em contrapartida, gente, vamos lá, vamos pro gráfico. A gente está tendo uma movimentação muito forte começando agora. O Irã, ele está se posicionando e a posição dele é ir à frente à guerra. A posição de Israel é ir até o fim. Porém, a gente tem a União Europeia, a gente tem a China agora se metendo. E aonde isso vai parar? Uma coisa eu tenho certeza. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Uma informação também que eu passei aqui, eu vou passar de novo. Há uns 4 anos atrás, quase 70% dos bancos da Suíça quebraram. Assim como o Credit Suisse. Eu tenho conta no Credit Suisse. Gente, eu digo para vocês com toda a convicção. Naquela época, quem que salvou essa dívida? Quem que comprou grande parte desses bancos? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então, num momento que o escalonamento da guerra ela vai aumentar, automaticamente a gente vai ter uma grande retirada de dólar dentro da reserva, não só dólar, mas obviamente também de franco, tá? Mas o principal é a quantidade de dólar que a Arábia Saudita tem guardada na Suíça, tá? Em relação de alguns tratados aí que poucas pessoas também acabam tendo o conhecimento. Em contrapartida, o que isso vai gerar? Olha aqui, nós temos aqui, ó, hoje você precisa de 0,81 francos para comprar um único dólar, ou seja, o franco é mais valorizado do que o dólar, tá? A gente consegue ver isso no gráfico. Mas quando a gente fala no franco, nós temos aqui, ó, o CAD CHF começando a trazer um ponto de apoio, trazendo uma movimentação incrível, tá? Fala só aqui uma coisa básica. Ele trouxe aqui já uma conotação, uma possibilidade de reversão, e a gente tem aqui uma movimentação incrível, e essa movimentação não vai só se estender ao CAD CHF, a gente vai vivenciar ela de uma maneira muito forte aqui. Primeiro, a gente tende a ter a valorização do franco, ele pode cair um pouco mais, ele já rompeu. O próximo patamar, ele pode buscar agora os corpos aqui, ó. Ele pode buscar os corpos dos candles aqui, ó, como pontos de consolidação de preço e de apoio, tá? Dentro dessa faixa. Porém, todavia, entretanto, eu acredito que isso é só um recuo. Isso nos dá a possibilidade de nos posicionar. E na hora que a gente pegar a valorização do dólar, na verdade a desvalorização do franco e a valorização do dólar mediante as ações que já estão acontecendo, escrevam, a gente vai ter um recuo desse gráfico de pelo menos uns 70% dessa movimentação. E isso pode tirar você de uma vida miserável e colocar você numa vida extraordinária. Um trade que você faça bem feito. Então,
Isso que eu acho tão, assim, ó, tão foda do mercado. Porque a capacidade que você tem de ganho e de perda é uma linha muito tênue. Só que você sabe que sempre vai ter onda nesse mar. Enquanto alguém comprar um pão com uma nota de dinheiro físico, no outro dia aquele país vai mensurar se entrou mais dinheiro, se saiu mais dinheiro do país, se valorizou em relação externa ou se depreciou em relação externa. E aí a gente vai ter aquele gap na bolsa de entrada, ou seja, vai ter câmbio, vai ter forex. Nosso negócio é câmbio. Só que hoje nós temos essa possibilidade de sermos grandes ciganos do mundo digital, aproveitando o potencial da tecnologia a nosso favor, a integração da inteligência artificial e dos comandos que o mercado global já nos trazem. Só que por que eu estou trazendo essa informação com essa perspectiva para vocês? Porque, gente, o título hoje o feed, ele trouxe uma informação muito maior do que só permanecer no 0 a 0. Você quer entender mais sobre isso? Quer aprofundar mais sobre até que ponto essa informação ela é válida? Hoje eu vou falar com o pessoal da Select sobre isso no privado, mas no domingo vocês vão entender o real potencial. A gente vai entender do zero sobre as treasuries, sobre o título de dívida americanos e por que ele é tão forte assim. Você sabia que 93% do ouro declarado no mundo é de posse legal dos Estados Unidos por um tratado antigo, desde a época do Tratado de Buckingham? Então, gente, tudo é informação. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele nos dá possibilidade de acesso, de ir mais longe. E a gente está aqui para poder crescer em conjunto, tá? Em contrapartida, você que não tem conhecimento nenhum sobre o mercado de Forex, mercado alavancado, pensa comigo, se você tivesse investido 100 mil reais na criação do plano real, que estava 1 a 1, você teria 500 hoje. Não preciso falar mais nada. Então, gente, o real ele é uma moeda de baixíssima liquidez, de baixíssima utilidade. O real só gira aqui, essa é a verdade. Se você for querer trocar, você leva dinheiro em real para qualquer outro país, ainda mais fora do nosso continente, e tenta trocar em uma casa de câmbio para ver se eles vão te dar o valor do real do dia em relação à moeda. Então, gente, é aí que eu digo, dólar e euro você troca em qualquer lugar do mundo pelo valor do dia. Vale, tem fluxo, tem giro.